E se eu te disser que eu me aposentei aos 31 anos de idade, você acreditaria? Pois é, e olha só, não foi ganhando na loteria, não foi jogando no tigrinho, não foi herdando herança de ninguém, não foi me casando com ninguém rico, foi apenas planejamento e muito esforço e trabalho duro, galera. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho dessa trajetória para vocês, desde lá atrás, quando eu era apenas um Cleitinho, né? Até os dias de hoje, que graças a Deus já consegui chegar nesse patamar de pelo menos alcançar a minha independência financeira aos 31 anos de idade, e eu tô feliz pra caramba. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita. Pois bem, vamos lá então, pessoal. A minha família, a gente sempre foi muito pobre, a gente sempre teve ali abaixo da linha da pobreza. Mas a gente conseguia se virar, né? Pelo menos tinha um arroz e feijão, fim de semana dava para comprar uma carne, certo? Um frango pelo menos. Ok, só que lá para os meados de 2003, quando eu tinha mais ou menos aí uns 9 anos de idade, a gente alcançou um novo patamar, a gente se tornou miserável, galera. Literalmente a gente não tinha onde morar, mal tinha o que comer nessa época, tinha dias que não tinha comida, a gente tinha que comer angu, ou isso, ou passava fome. E não é aquele angu de restaurante não, tá comendo todo bonitinho, chique, é farinha de milho com água e sal. Essa era a nossa comida, ou comia isso, ou passava fome. A minha mãe ganhava R$60 por mês trabalhando de doméstica, escala 6x1. Meu pai tinha abandonado a família, então a minha mãe cuidava de mim e dos meus outros 3 irmãos. Eram 5 pessoas. A gente morava em um cômodozinho 3x4, um lugar abandonado que a prefeitura tinha cedido pra gente aqui na cidade, né? Um lugar que tinha outras famílias também que moravam nesse lugar. O pessoal que perdeu casa em enchente e tudo mais. Então foi uma fase bem complicada da minha vida. Só imagina aí, 5 pessoas morando em um único cômodo 3x4. A situação era tão feia que a gente não tinha nem geladeira, pessoal. Não tinha dinheiro nem para comprar um ventilador e no calor, vou falar para vocês, era complicado ficar naquele lugar, tá? E a gente ficou quase 2 anos nessa situação. É claro que eu e os meus irmãos, a gente também trabalhava, a gente fazia o que podia. Nessa época, por exemplo, eu já estava na escala 6x1 com 9 anos de idade, pessoal. Escala 6x1, eu trabalhava em uma marcenaria, ganhava R$1 por dia de segunda a sexta, e no sábado eu trabalhava o dia inteiro, de manhã à tarde eu ganhava R$2, ou seja, R$7 por semana, a gente recebia toda semana. Eu dava R$5 para minha mãe, R$2 eu ia jogar videogame no fliperama da cidade, jogar PlayStation 1, 50 centavos meia hora, era a nossa alegria. Um dos meus sonhos nessa época, inclusive, era ter um videogame. Às vezes eu ia fazer algum trabalho de escola na casa de algum colega, porque eu estudava na Salar nessa época aí, né? E quem estudava na Salar era o pessoal mais da elite, assim, né? O pessoal que tem dinheiro, né? Os pais tinham grana e tal. E quando eu entrava na casa da pessoa, que tinha muito trabalho em grupo para fazer teatro, esses negócios aí, né? Que tinha na escola, eu ficava maravilhado. O pessoal tinha sofá, televisãozona, computador. Eu fui na casa de uma amiga minha, uma colega na época, e eu fiquei olhando o irmão dela jogar no computador. Acho que era um joguinho de carro, não sei. E eu fiquei espantado, falei, caramba. E ela assim, eu acho que foi, é só um computador, você nunca viu não? E não, eu nunca tinha visto computador nessa época, por incrível que pareça. Eu falei, caramba, hein? O pessoal também tinha comida boa, tinha hora que a gente tava lá estudando, chegava a empregada, servia lanche pra gente, né? A mãe da pessoa lá na cozinha, vai querer batata pro almoço, fulano vai querer verdura, não sei o quê. A fulana respondia, não quero não gosto de verdura não sei o quê. Eu falava, caramba. Confesso que nessa época, galera, eu sentia bastante inveja dessa galera, tá bom? Que eu queria ter tudo isso aí. Mas a minha realidade era muito diferente. Eu ia pra escola com apenas uma bermuda, que a minha mãe comprava pra gente pra usar um ano inteiro. Era uma bermuda jeans. Camisa, uniforme de escola, a mesma coisa. Que nessa época a escola não dava, né? A gente tinha que comprar. Não era tão caro, era só a camisa. Mas minha mãe só comprava uma. E assim que chegava da escola, tinha que lavar e colocar pra secar pra usar no outro dia. Era assim, né? Chinelinho, eu acho que muitos de vocês passaram por isso. Comprar aquele chinelinho havaiana e usar até fazer um buraco assim, ó. Se soltar a correia, era só colocar um prego, nada demais, né? Às vezes a minha mãe cortava o nosso cabelo para que não tinha dinheiro para pagar o cabeleireiro. Muito preconceito, porque quando você tá lá embaixo na pirâmide social, as pessoas te evitam, muitos têm medo de você,
Alguns sentem nojo, porque quando você não tem nada para oferecer para as pessoas, você tá lá embaixo, as pessoas não vão tentar te agradar, não vão tentar ser boazinhas com você, né, fingir, porque elas não vão ganhar nada em troca. Então, a gente via o verdadeiro lado das pessoas, porque as pessoas não precisavam usar máscara, né? Como eu falei, a gente não tinha nada para oferecer, então ninguém precisava se fazer de boazinho pra gente. Porque assim, é muito fácil você respeitar, sei lá, um advogado, respeitar um policial, um juiz. Agora aquela pessoa que tá lá embaixo, que não tem nada para oferecer, essas pessoas, no caso a minha família, outras famílias que também estavam na situação que a minha, a gente meio que era invisível na sociedade, se é que vocês conseguem me entender, né? O que tá tudo bem também, não tô reclamando disso não, tá? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, isso é fato também, né? Mas, de fato, a gente sofria, assim, bastante preconceito. E por mais incrível que possa parecer, muitas vezes o preconceito não vinha da galera que tinha grana. Às vezes só da pessoa ter uma condição melhor, ter uma casinha pra morar, um carrinho na garagem, coisa que a minha família não tinha, essa pessoa já meio que virava o nariz, né? Olhava assim, com aquela carinha de nojo. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um colega, isso foi na 5ª ou 6ª série, nem lembro. Mas tem bastante tempo aí, tá? E, ok, eu cheguei na casa dele e tal, a gente sentou no sofá pra fazer o trabalho, e a mãe dele veio, e esse rapaz aí, não sei o quê. Quando o meu colega falou, Cleito mora em tal lugar, quando essa mulher escutou isso, eu lembro até hoje da cara que ela fez, foi uma cara de repulsa, juro pra vocês, tá? Essa mulher saiu, pouco tempo depois ela voltou lá com uma toalha, aquelas toalhas de plástico, e colocou pra eu sentar, não, é por causa da poeira, não sei o que e tal. Depois que eu cresci que eu fui entender, é nojo que ela sentia, né? Não queria que eu sujasse o sofá dela, no caso. Enfim, né, tinha muitos casos parecidos com isso aí, só que também, pessoal, tenho que falar pra vocês que eu conheci muitas pessoas ótimas de coração, sabe? Poxa, pessoas muito gentis, muito bondosas, conheci mais gente boa do que gente ruim, graças a Deus, pessoas que realmente estenderam as mãos, né? Que às vezes faziam uma doação, sabe? Doavam um alimento. Inclusive teve uma vez que um pai de uma colega minha, tinha bastante dinheiro aqui na cidade, né? O cara é engenheiro, tudo, fez uma doação lá pra o lugar que a gente morava, né? Ao todo eram 7 famílias, se não me falar a memória aqui agora, tá? E essa pessoa ela fez uma doação, uma cesta básica bem grande pra dividir pra todo mundo, e a gente foi lá pegar e eu fiquei com vergonha pra caramba, né, de entrar na casa da minha colega, ela sabia que é pra gente assim e tal, caramba, olha a bestajada, né, mas de fato, né, eu tenho que falar isso aí também, não conheci só pessoas ruins, conheci pessoas maravilhosas. Pois bem, o tempo foi passando, a gente foi ralando pra caramba, a gente conseguiu melhorar um pouquinho de vida, conseguimos nossa casinha, que na verdade foi a minha avó que deu pra minha mãe, né, porque a minha avó também morava nesse lugar que a prefeitura tinha cedido, ela era uma das pessoas que tinha perdido a casa dela nas chuvas, que a casa da minha avó era de tijolinho de barro, pessoal, e bambu, né? Veio a tempestade, derrubou, minha avó estava morando nesse lugar, como ela já estava há mais tempo, a prefeitura estava construindo casa para o pessoal, a casa dela saiu bem antes do que a casa da minha mãe. A minha avó se mudou para essa casa que a prefeitura fez, só que alguns meses depois, né, os meus tios foram ajudando e tudo mais, muito empréstimo, né, a minha avó conseguiu construir uma casinha no lugar onde ela tinha a casa antiga dela. Aí ela voltou para o lugar que já era dela, o terreno que já era dela, e deu a casa que ela estava para minha mãe. Então, a nossa condição de vida já tinha melhorado bastante, né? Obviamente. A gente ainda não comia carne todo dia, só que, galera, pelo menos arroz e feijão sempre tinha, tá? Isso aí eu tenho que falar que nunca faltava. Nos fins de semana dava assim pra comprar frango aí, né? A gente fala de frango aqui que era a única carne baratinha que a gente tinha acesso, o resto era bem carinho, galera. Não tem jeito não. Mas pelo menos na semana aí dava para comer um arroz, para comer um feijão. Meus irmãos e eu, a gente já estava crescendo. Quando eles completavam 18 anos, eles caçavam um jeito de sair da cidade, né, embora procurar oportunidade. Teve um irmão meu que foi para Santa Catarina, outro foi para Belo Horizonte, e assim foi comigo também, tá? Quando eu completei 18 anos, quando eu completei 19 anos, eu dei um jeito de sair dessa cidade. Porque assim, eu ia embora da cidade que eu tô hoje, Pavão, Minas Gerais, quando a minha ideia era quando eu completasse 18 anos, né? Arrumar emprego de carteira assinada, tudo mais. Só que eu ainda resolvi ficar aqui, porque, olha pra vocês verem, eu resolvi falar com um amigo meu na época, né? Contei que eu tava querendo ir embora e tal.
tentar alguma coisa lá fora, porque eu tinha uma tia lá em Betim, que ela ia deixar eu ficar na casa dela, ajudar a arrumar um emprego e tal. E esse amigo meu, não, moço, não faz isso não, que não sei o que, fica aqui é bom demais, você vai lá fora pra fazer o quê? E começou a falar mal, né? Lá fora tem violência, lá fora tem isso, lá fora você vai passar perrengue, não sei o que. Começou a falar tanta coisa que eu acabei dando ouvido pra essa pessoa e fiquei aqui mais um ano da minha vida perdido, porque, desculpa galera, gosto pra caramba dessa cidade aqui, mas para trabalho, naquela época, né, principalmente, não era horrível, tá? Muito ruim mesmo. Aí eu ainda tentei ficar aqui mais um ano, mas não teve jeito não, tá bom? Fiz 19 anos, passou ali alguns meses, eu dei um jeito de meter o pé. Fui para Belo Horizonte, fui morar com meu irmão e mais 2 primos. A gente tava 4 pessoas em apenas uma casa, né? O pessoal me recebeu super bem, tá? Meu irmão, eu cheguei aqui num domingo, na segunda-feira ele já tava me levando para ajudar a procurar emprego. No domingo que eu cheguei, já teve meu primo lá que ele me levou num lugarzinho lá em Belo Horizonte, que é melhor não falar aqui, né? Enfim, a questão é que eu consegui emprego, né? Cheguei no mês seguinte, eu já tinha conseguido emprego, já estava trabalhando, já estava ganhando bem. O bem que eu falo é assim, era um salário mínimo, só que tinha alguns benefícios, né? Foi lá no Ceasa, tinha uma ajuda de custo, ajuda de produção. Se eu não me engano, o salário mínimo naquela época era 700 e alguma coisa, só que eu já conseguia tirar uns 850, 900 reais fazendo hora extra. Então, para mim, na minha cabeça, eu estava ganhando muito bem. E aí, o que acontece, galera? Nesse emprego, eu comecei a ficar frustrado com a vida, porque assim, a minha intenção indo para Belo Horizonte era, poxa, conquistar o mundo, né? Ia trabalhar pra caramba, comprar minhas coisas e tudo mais. E já tinha o quê? 2 anos que eu tava nesse lugar, não tinha absolutamente nada, literalmente nada. Pelo contrário, né? Eu tinha feito empréstimo, tava pagando empréstimo todo mês, não tinha nada. E eu comecei a revoltar com a empresa, eu achei que era o salário que tá muito baixo, né? Ia lá incomodar o gerente, pedir aumento, não sei o que e tal. Ele falava, moço, não tem como, não sei o que, PPP e tal. Passou ali 3 anos, eu nessa empresa, nada, né? Eu tava pior do que quando eu cheguei em Belo Horizonte. Quando eu fui para Belo Horizonte, pelo menos eu tinha o quê? 200 reais no bolso, né? Cheguei lá com 200 reais no bolso. E depois de 3 anos em Belo Horizonte, além de não ter nada, eu ainda tava devendo o quê? Praticamente 6 mil reais de empréstimo. Então, realmente a situação tava feia. Aí depois de 3 anos e 2 meses, a empresa me mandou embora. E quando eu fui pegar o acerto dessa empresa, pessoal, eu fiquei muito triste na época, porque eu lembro exatamente que deu em torno de 10 mil reais. Eu peguei uns 4 mil e pouco, quando eu fui lá assinar a papelada, e depois de um tempo eu peguei mais uns 5 mil quebrados. Só que dessa grana o banco já descontou quase uns 4 mil que eu tava devendo, né? Eu falei que era 6 mil de empréstimo, mas era bem mais aí, tá? Descontou uma pancada lá do empréstimo e sobrou uma grana pra mim ainda, né? Que foi a grana que eu fiz o meu curso de vigilante e tudo mais, né? Só que, de fato, né? Quando eu vi esse dinheiro, eu falei, caramba, só isso, meu, só 10 mil reais, 3 anos e 2 meses me dedicando nessa empresa, ralando pra caramba, porque eu vou falar pra vocês, eu saí de casa às 6 da manhã, tinha vez que eu chegava 8, 9 horas da noite, e aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei, poxa, 3 anos da minha vida só vale isso? 10 mil reais? Mas beleza, vida que segue. Fiz o curso de vigilante e inclusive arrumei um emprego bem rápido, porque 2 metros de altura, né, galera? 120 quilos. Inclusive, quando eu tava procurando emprego, né, tinha uma colega nossa que colocava lá grupos de trabalho e tudo mais, de freelancer, né? E tinha uma empresa de segurança que tava precisando de uma equipe com possibilidade de ficar fixa, né? Um pub lá de granfino, né? Que o pessoal tem dinheiro, que ia frequentar e tal. E quando eu falei com um cara que eu era recém-formado, né, não tinha tanta experiência, ele falou assim, não, pode deixar que a gente entre em contato depois. Aí eu escrevi lá, não, eu tenho 2 metros de altura, 120 quilos. Na mesma hora o cara falou, não, pode ir, vai ser tal dia, tal horário, vai lá, eu compro um terno aí, uma gravata, uma botina e tal, vai lá que você tá contratado, já tá contratado. Arrumou um emprego bem fácil aí, né? A altura possibilitou isso aí. Passei a ganhar um pouco mais, eu já tava ganhando cerca de R$1.800 bruto, só que a empresa não dava vale transporte, era tudo por sua conta, certo? Então o que pega? Só de transporte que eu tava gastando em torno de quase uns R$400 só de transporte, ou seja, de 1.800 caía para 1.400, ainda assim já era bom. Era mais do que eu ganhava lá no Ceasa, e querendo ou não, era um emprego que eu não pegava peso, só tinha que aguentar porrada, né, de vez em quando, que todo fim de semana tinha briga, sexta e sábado sempre tinha briga, aí lasqueira. Foi nesse lugar que eu aprendi a detestar, desculpa aí vocês, tá? Mas eu aprendi a detestar advogado e policial. Os bichos pra arrumar confusão, galera, sério.
Tinha vez que a entrada era cobrada 10 reais. Meu, 10 reais, galera. Policial, não. Sou PM, quer cobrar de mim? Pô, sou policial, não sei o que e tal. O policial dava carteirada pra não pagar 10 conto. E advogado, tá lá fumando. Com licença, senhor, não pode fumar aqui. Tem uma área de fumantes ali, o senhor pode se retirar pra lá e tal. Mas me mostra onde é que tá na lei. Onde é que tá na lei que não posso? Tudo Enfim, né? Uma hora eu conto essa história aí pra vocês. Só que aí, galera, a minha vida ainda tava um caos. Eu tava ganhando um pouco mais, só que mesmo assim eu não tinha dinheiro pra nada. Nunca sobrava dinheiro. Foi então que lá em 2017... Ali nos meados de 2017, eu conheci o canal da Natália Arcuri, certo? Eu fui ver ela falando lá de Selic, investir no Tesouro Direto, não sei o que. Eu olhava assim, o que essa mulher tá falando aí, hein? Aí eu cliquei no vídeo dela porque eu achei ela bonitinha, né? Cliquei, eu vi ela falando lá, não, se você investir isso aqui depois de tantos anos, né? Juro composto, não tinha a mínima ideia do que era juro composto, eu só conhecia a poupança, né? Falando, depois de tantos anos, você investindo de 100, 200 reais por mês, você vai ter isso aqui, isso, aquilo. Eu olhei e falei, caramba... Essa mulher tá certa, né? Eu comecei a fazer as contas e tal, e eu comecei a estudar sobre esses canais de finanças, né? Primo Rico, Bruno Perini, Júlia Mendonça. E aí eu fui estudando, e aconteceu que nesse lugar que eu trabalhava como segurança, pessoal, eles reduziram a escala de trabalho. Basicamente eu tava trabalhando eu comecei a trabalhar só 3 vezes na semana, antes eu ia 5 vezes, depois foi 3, tinha semana que eu tava indo só 2, eu falei, aqui já não dá pra ficar mais. A minha intenção era procurar um trabalho para eu trabalhar de dia, em Belo Horizonte, e à noite, né, nos fins de semana, sexta, sábado, domingo, eu ia fazer bico lá como segurança, certo? Só que acabou que eu já estava de saco cheio de Belo Horizonte, né? Eu acabei voltando aqui para minha terra para dar uma descansada, dar uma clareada na mente. Obviamente, depois eu ia voltar de novo para Belo Horizonte, né? Mas às vezes é interessante você fazer uma pequena pausa aí, né? Eu chamo de recuo estratégico. Colocar a cabeça no lugar, que foi o que eu fiz. Mas, obviamente, eu vim para minha terra com um emprego fixo, né? Que era trabalhar de garçom e tudo mais. Também não gostei muito, confesso pra vocês, tá? Nossa, mexer com pessoa bêbada assim... Como segurança já era chato, mas como garçom, Ave Maria, enfim, né? Aí a minha prima me chamou para ir para São Paulo, isso já em 2018. Eu fui para lá, consegui um emprego lá... Na verdade, ela conseguiu para mim lá no supermercado, e foi nesse supermercado que eu falei, não, eu vou colocar tudo que eu aprendi com esses canais de investimento em prática. A minha intenção, pessoal, era juntar 100 mil reais em 10 anos. Né? No caso, eu ia começar em 2019, e no máximo, ali, até 2029, 2030, ter os meus primeiros 100 mil reais. Veja, eu só tinha visto 10 mil reais na minha vida. Isso que até os 24 anos de idade, galera, só no meu acerto. Que eu fiquei 3 anos e 2 meses no trabalho lá no Ceasa. Então, assim, 10 mil reais pra mim era muita, mas muita grana mesmo. Só que o propósito que eu fiz, eu falei, não quero saber, vou juntar 10 mil reais por ano. Coloquei na cabeça e comecei a correr atrás. E esse supermercado era muito bom, certo? Era escala 6x1? Era, mas o salário era bacana, eu tava conseguindo tirar aí quase 2 mil reais por mês, claro, se inclui tudo, né? Vale alimentação, vale transporte. Como eu morava perto do trabalho, eu não pegava ônibus, levava a minha marmita, né? Ou às vezes ia comer em casa, então o dinheiro que o patrão dava para vale transporte e refeição, eu ficava para mim. Então somando tudo isso, aí dava em torno de uns 2 mil reais, beleza? Fora isso, eu também já fazia uns bicos, né? Vendia no Mercado Livre, uma coisinha ou outra que eu comprava lá no AliExpress e tudo mais. Enfim, eu conseguia tirar em torno de uns 2.300 reais. Novamente, para mim era muita grana. Só que o meu custo de vida em São Paulo também era alto. Eu pagava 350 reais de aluguel em um quartinho pequenininho. Nem era 3x4, não é 3x3. O dono queria 400, eu chorei pra caramba, ele deixou por 350. Tinha minha água que vinha cara, minha luz, minha internet, somando tudo, né, com comida e tudo, eu gastava em torno de 1.000 a 1.200 reais só de despesa. Eu, pra mim, sendo solteiro. E olha que eu não saía, tá? Não ia visitar lugar nenhum, só ficava em casa, né? Eu ia pra academia, tinha uma vida relativamente boa, tá? Ia pra academia, eu comia carne todo dia, certo? Mas gastava pra caramba. Só que ainda assim, pessoal, eu fazia... eu dava um jeito aí de fazer sobrar pelo menos 1.000 reais por mês, que foi quando eu comecei a investir, né? Comprar fundos imobiliários, comprar ações e tudo mais aí, tá? Sempre que tinha hora extra para fazer, eu me oferecia para fazer, que às vezes o mercado estava muito movimentado, galera, e o encarregado chegava, não, Caetano, você quer ficar aqui até mais tarde, não sei o que e tal? Eu falava, opa, agora, né? O pessoal pagava 80 reais, cada vez que a gente ficava...
Passou de 5 horinhas ali e você ficava mais, já era R$ 80, né? Se fosse menos do que isso, geralmente eles deixavam você sair mais cedo, não sei o que e tal. Às vezes um colega meu não podia trabalhar, porque o filho ficava doente, não sei o que, né? E eles me pediam pra ir também. Eu falei, então você pode vir nesse horário aqui? Opa, agora eu ia, e com isso, só ia farmando dinheiro, investindo. Tudo que eu pegava, eu investia, galera. A minha meta era investir no mínimo R$ 1.000 por mês. Eu não investia menos do que isso aí. Às vezes eu deixava de comer alguma coisa que eu queria, comprar um frango, sei lá, pagar alguma conta. Eu preferia investir, tá? Eu preferia investir. O meu lanche nessa época, sabe o que que era? Era pão de mel, pessoal. Eu comprava um pacotinho de pão de mel a cada semana, que era R$ 2,50. É sério, não tô brincando não, tá? Eu gastava R$ 10 por mês de lanche. Caramba, hein? Eu só fui pedir o meu primeiro iFood, pra vocês terem noção, quando eu tava lá em São Paulo, em 2019, lá pra setembro, outubro, que foi a época que eu peguei sarampo, e eu fiquei muito fraco, né? Ainda assim eu peguei sarampo, fui trabalhar, eles me mandaram de volta pra casa, eu tinha um medo de ser mandado embora, né? Nossa, trabalhar de CLT é ruim por causa disso, só que mesmo doente, né, você fica pensando, será que o pessoal vai querer me demitir? Será que o pessoal vai achar que eu sou ruim de serviço? Aí eu fui num médico, ele me deu uma semana de atestado, e eu tava bem fraquinho, sabe? Não tava nem aguentando fazer comida, comer comida. Quando você fica doente, você sabe, né? A comida não tem gosto de nada, e foi quando eu instalei o iFood e pedi esfirra. Esfirra era R$ 1 na época, né? E eu tava almoçando e jantando esfirra, basicamente aí, né? Não falo que foi ruim, né? Porque eu já tinha um computadorzinho nessa época aí, galera. E eu fiquei jogando videogame, comendo esfirra. E eu lembrei, galera, realmente eu peguei sarampo lá pro fim de outubro, porque a minha meta era juntar 10 mil no ano, vocês lembram, né? Só que eu consegui essa façanha bem no comecinho de setembro. Tanto que assim que eu juntei os meus primeiros 10 mil, nossa, eu fiquei feliz pra caramba, pessoal. Feliz pra caramba. Sabe o que é você juntar 10 mil? Não é pegar dinheiro de acerto nem nada, é juntar, né? Todo mês colocar um dinheirinho, juntar 10 mil, nossa senhora, só tem um fogos lá de alegria, né? E eu me presenteei com um computador. Eu tinha um computador um pouquinho mais velho, vendi, comprei umas peças lá no AliExpress e montei um computador. Aí eu peguei sarampo, isso em setembro, tá? Aí em outubro peguei sarampo, fiquei em casa jogando videogame e comendo esfirra. Na época, o pessoal do trabalho ainda ria de mim, que eu incentivava a galera a investir. Vamos investir no Tesouro Selic, não sei o que, dá uma renda boa. Aí o pessoal, essas porcarias, não sei o que e tal. O pessoal caçoava, né? E aí? Olha o empresário aí, já enricou? Né? Aí chegou ali 2020, bem no comecinho de 2020, eu já tava com cerca de R$16.500, veio a pandemia, né, tudo mais. Meu dinheiro caiu pra caramba, esses 16.500 se viraram em R$6.500, só que eu continuei investindo, fui investindo, e quando foi lá pros meados de junho, eu já tava com uns R$25 mil, e no fim do ano, lá pra novembro, eu já tinha alcançado os R$50 mil, pessoal, R$50 mil. Eu não tinha caído a ficha, sinceramente aí, tá? R$50 mil é muita grana. Eu só fui entender que eu tinha bastante dinheiro, pelo menos pra minha realidade naquela época, galera, quando eu passei perto de um carro, era um Fox, e tava a plaquinha lá, ó, vende-se R$16.500. Um carro que, pelo menos por fora, tava praticamente novo. Eu parei, olhei assim e falei, caramba, meu, se eu quiser eu compro 3 carros desse. E aí foi quando caiu a ficha, né? Nossa, eu tô com muita grana. Eita lasqueira. Só que aí, na época, o preço do aluguel começou a aumentar pra caramba. Minha água, minha luz, eu cheguei a pagar 250 conto de água, 350 conto de luz. Aí eu saí do lugar que eu tava, fui comprei uma casinha na favela, enfim, tá? E me mudei em 2021. Eu criei esse canal, criei meus outros canais no YouTube e tudo mais. Passou algum tempo aí, esse canal começou a dar certo, meus outros canais também começaram a dar certo. E de lá pra cá, eu fui tão abençoado, caramba, hein? Eu acho que eu cheguei nos R$100 mil, quer ver, ó? 2021. Foi em 2023, se não me fala a memória, que eu cheguei nos primeiros R$100 mil, galera, caramba, hein? É porque assim, na minha cabeça eu pensava o seguinte, eu sempre fui uma pessoa minimalista, né? Quando eu era pequeno nem era por opção, a gente tinha que ser minimalista, que não tinha dinheiro pra gastar. Então assim, na minha cabeça, pô, R$1.000 dá... R$100 mil vai me dar R$1.000 por mês de renda passiva, né? Investindo ali em fundos imobiliários, enfim, né? Pelo menos uns R$1.000 de renda passiva. Com R$1.000 todo mês, eu já posso pelo menos descansar. Eu não preciso mais ficar me matando de trabalhar. Porque eu trabalhava, não era que eu gostava não, tá, gente? Eu não gosto de trabalhar não, tá bom? Tô com a geraçãozinha aí, mas eu entendia que eu precisava trabalhar, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade, em serviço pesado, tá bom? Lá no mercado eu carregava batata o dia inteiro, então... A minha meta
era chegar nos R$100.000 e pedir demissão, sair do trabalho, né? Eu vou ficar lá me matando de trabalhar pra quê? Sai fora. E aí eu coloquei tudo na balança. Eu falei, poxa, os meus canais no YouTube, naquela época, juntando parceria e tudo, já estão me rendendo aqui pelo menos uns R$2.500, certo? Ainda tem a grana dos meus dividendos que eu recebo, não sei o que e tal. Aí, meu, quer saber? Que se lasca esse trabalho aqui, né? Eu vou ficar me matando aqui, sai fora. Eu também já tava de saco cheio do trabalho, tá bom, pessoal? Já tava com burnout, já tava com estresse, né? Porque, querendo ou não, naquela época o meu trabalho já tava começando a me limitar, né? Porque eu queria crescer aqui na internet, no YouTube. E, poxa, trabalhando em escala 6x1, como que eu ia fazer isso aí? Eu já não tinha tempo pra nada. Porque o tempinho que eu tinha, eu vinha aqui gravar pro YouTube. Então, assim, meu trabalho, por mais que pagasse bem, começou a se tornar um empecilho. Eu ia receber mais um trabalho, não vou mentir pra vocês. Lá eu já tava ganhando cerca de R$5.000 bruto por mês, tá bom? Tirando os descontos ali, imposto, sobrava uns 4.200 ainda pra mim, certo? Aqui na internet eu ganhava o quê? Uns 2.500, né? Estourando. Só que assim, o que eu pensei? Eu vou ganhar pouco? Eu vou ganhar pouco. Só que eu sou minimalista, só preciso de no máximo R$1.000 por mês para sobreviver, que era a grana que eu tava ganhando lá de dividendo. Ia ter um gasto com uma coisa ou outra? Ia ter um gasto, beleza. Só que, como eu ia ter muito mais tempo livre, eu podia me dedicar muito mais aqui na internet, né? Ao meu negócio, em vez de estar aqui trabalhando, carregando peso. E foi isso que eu fiz. Em 2024, no ano passado, dei um pé na bunda no meu chefe, no bom sentido, obviamente, né? Agradeci o pessoal que me ajudou pra caramba, mas saí de lá. E vim morar aqui na terra que eu tô hoje, Pavão, Minas Gerais. Aqui aconteceu muita coisa, galera. Só que, pra resumir pra vocês, graças a Deus, já tô com minha casinha hoje. Já postei vídeo aqui no canal. Tô noivo, tô quase casando. O YouTube hoje não é a minha principal fonte de renda. Eu tô mexendo bastante com vendas, principalmente no Mercado Livre, mas ainda dá pra tirar um dinheirinho bacana aqui no YouTube, tá? E, inclusive, já tô estudando pra outros tipos de investimento aí, beleza? Mais pro fim do ano eu já quero entrar em outros ramos aí, né? Mas enfim, a questão é que hoje, aos 31 anos de idade, galera, sim, eu já consegui alcançar a minha independência financeira. Se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho hoje, né? Fora essa casinha aqui, toda a grana que eu tenho de patrimônio aí, né? Fora o barraco, tá? Investir, por exemplo, sei lá, em fundos imobiliários, eu já consigo aí no mínimo, pelo menos um salário mínimo. Certo? Cleitão, sua independência financeira é um salário mínimo? Sim, porque aqui na roça eu não tenho muito gasto aqui não, pessoal. Eu consigo viver aqui muito bem com R$1.000 por mês. Quer dizer, se eu fosse solteiro, né, eu viveria com R$1.000 por mês. Mas como eu tô com a mineirinha, né, tudo mais, ela tem um trabalho dela também, ela é concursada, né, então tem uma estabilidade também, enfim, né. Mas somando tudo aí, acho que a gente nunca passou de R$2.000 por mês, sendo bem honesto, tá? Isso já incluindo muito lanche mesmo, tô até barrigudo aqui de tanto comer lanche, tá? Mas eu solteiro sozinho, no máximo estourando R$1.000. Isso eu comendo carne todo dia, tá bom? No caso é frango, né? 1.200 aí. Acho que o máximo que eu já gastei aqui, quando eu tava morando sozinho ainda, foi R$1.200, R$1.300. Só que, novamente, galera, pra mim, isso é muito dinheiro. E assim, pra ter uma vida boa, tá? Do bom e do melhor, né? Comer carne todo dia, comer fruta, tudo mais aí, para ter uma vida minimamente digna. Ou seja, R$1.500, como não tô pagando aluguel, que aluguel quebra as pernas, quem paga aluguel sabe disso. Sim, um salário mínimo hoje, eu já considero que eu alcancei a minha independência financeira. É claro que eu tô falando aqui de mim, tá bom, galera? No caso da minha noiva, da mineirinha, ela ainda teria que continuar trabalhando, né? Lembra, as nossas despesas aqui para ter uma vida boa é R$2.000 por mês. Mas, como já tá ganhando os R$1.500 de renda passiva, seria R$1.000 meu, com o meu dela aí já dava os R$2.000, certo? Mas calma, relaxa, é óbvio que isso não seria sustentável a longo prazo, né, galera? Até porque tem inflação, tem uma porrada de coisa, né? E fora que também eu ia parar de trabalhar e deixar minha mulher trabalhando? Jamais, né? Tinha que incluir os dois na conta aí, beleza? Mas enfim, né? O que pega, galera? Eu não sou uma pessoa que tem aquela ambição toda que os coaches dizem que vocês devem ter, né? Ah, você tem que ser o melhor em tudo, tem que ser o número 1 em tudo, não sei o que e tal, né? Eu corri bastante atrás para juntar os meus primeiros 100 mil, porque de fato eu sabia que isso ia mudar minha vida, os R$100.000. Só que o preço que eu paguei por isso também foi alto. Foram 6 anos, galera, só trabalhando, não fazendo mais nada. 6 anos da minha vida dedicado inteiramente ao trabalho, mais nada, certo?
Só que quando eu bati os 100 mil, poxa, eu não vou ficar me matando mais assim. É só por um período da minha vida. Hoje eu prefiro estar ganhando um pouco menos, desde que eu consiga juntar um dinheirinho ali, né? Pelo menos uns R$ 1.000 por mês. Ó, tendo comida na mesa, tendo a vida farta igual a gente tem, e juntando pelo menos aí 100, sei não, R$ 1.000 por mês, conseguindo investir R$ 1.000 por mês, e eu tô tranquilo. Né? Consegui investir um pouco mais, graças a Deus, né? As coisas estão bem para mim, não vou mentir para vocês, mas se fosse apenas, entre aspas, isso aí, se eu desse para eu ter uma vida boa, relativamente boa, e juntar ali todo mês, investir uns R$ 1.000 por mês, para mim já ia estar ótimo. Só de não ter que acordar ali 4, 5 horas da manhã, galera, nossa, é muito bom não ter que pegar condução, né? Lá em São Paulo não pegava condução, mas em Belo Horizonte eu pegava, busão lotado, eu sei como que é isso aí. Tá, eu sei. Então assim, galera, se depender de mim, eu não quero voltar pra essa vida não, tá? Vida de CLT, ter que acordar cedo, pegar busão, aguentar encheção de saco de patrão e ainda ter que ganhar pouco. Eu nem se pagasse bem, na verdade, acho que eu não queria voltar pra essa vida aí, né? Sendo bem honesto pra vocês. Sem precisar, obviamente, né, gente? Eu nunca corri de serviço não, tá? Já trabalhei em roça, já trabalhei em Macega, trabalhei em todo lugar que vocês imaginaram, já trabalhei, tá bom? Pra ganhar pouco. Então, eu não corro de serviço não, se precisar, mas, sinceramente, se depender de mim, não tem retorno não, tá? Gente, é tão bom quando você tem tempo pra você, caramba, hein? Eu acordo 7 horas, tá? Não vou mentir pra vocês não, mas eu só levanto da cama, pessoal, 8 horas da manhã. Sem brincadeira, eu levanto 8 horas da manhã. Eu abro a janela aqui, minha casa aqui, graças a Deus, né? Tem uma vista bacana. Então, assim, eu faço um cafezinho, como alguma coisa, né? Enquanto eu tô olhando essa vista bonita. Nossa, é tão bom, pessoal. Eu tinha esquecido de como era isso, né? Como é você poder... como que eu posso falar pra vocês? Sei lá... olhar as estrelas, olhar o dia, como o dia é bonito, sabe? Porque... durante o dia só trabalho e mais trabalho. Eu entrava no supermercado, nem sabia se estava de dia, se estava de noite lá fora. Quando você chega nesse nível de pelo menos alcançar a independência financeira, galera, você não se preocupa mais com a conta de água, a conta de internet, de telefone, a feira do mês que vem, não sei o que e tal, porque você já sabe que, poxa, todo mês você vai ter uma graninha garantida, você já tem uma reserva de emergência guardada, né? Isso aí acaba não te preocupando tanto assim, você fica mais leve. E eu vou te falar, quando sua cabeça está mais leve e você tem mais tempo livre, você passa a pensar melhor, né? Você pode se dedicar a outras áreas, aprender coisas novas. Por exemplo, quem ia falar que eu ia, viver de renda, né? Com vendas aí no Mercado Livre? Ou outro esqueminha que eu tô fazendo aí também, que pode ser que dá mais dinheiro ainda do que vender no Mercado Livre, estudar. Nunca que eu trabalhando em CLT, lá na escala 6x1, ia ter pelo menos tempo para fazer isso, não ia passar nem pela minha cabeça isso aí. Então assim, só tem vantagem, tá bom, galera? Você alcançar a sua independência financeira, meio que se aposentar, entre aspas, só tem vantagem. E eu não me arrependo de nada que eu fiz lá atrás, tá bom? De ter ralado pra caramba, ter comido pão que o diabo amassou, né? Porque graças a isso, hoje eu posso ter essa vida que eu tô tendo nesse exato momento. E é isso que eu falo pro pessoal, né? Gente, separa ali algum tempo da sua vida para você juntar uma grana, farmar dinheiro. Separa ali 3, 5, no máximo estourando 10 anos da sua vida para você juntar dinheiro. Depois, aí você pode aproveitar a vida do seu jeito, não sei o que e tal. Não é para sempre, é só por um período. Isso é claro se você ganha pouco, né? 1, 2 salários mínimos. Quem tem um salário razoável não precisa fazer isso, obviamente, né, galera? Sei lá, talvez a pessoa ganhe R$ 5.000 por mês. Ela gasta ali cerca de uns 3 mil com aluguel, alimentação, transporte, comida, tudo, sobra uns 2 mil. Dos 2 mil ela pode investir em 1.000 e os outros 1.000 gastar no que ela quiser, nos hobbies e tudo mais. Agora é a pessoa que ganha 2.500, 3.000 reais por mês. Se essa pessoa quiser juntar dinheiro, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. De lanche, de saidinha, disso, aquilo. E é óbvio que ninguém quer fazer isso, né? Poxa, as pessoas querem viver também. Só que... infelizmente aí, né, pelo menos por um período da sua vida, se você quiser juntar grana, você vai ter que cortar muita coisa sim, tá? E além disso, não vai ter que ralar pra caramba, fazer renda extra e tudo mais, enfim, tá? Mas a questão, galera, eita caramba, tô falando demais aqui, ó. A questão é que, bom, graças a Deus hoje eu posso me considerar assim, entre aspas, aposentado, né? Só que, obviamente, eu não vou parar de trabalhar. Por exemplo, gravar vídeo aqui pro YouTube é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer. Fiquei um tempinho afastado, né, que eu tava estudando, foi por um bom motivo aí, beleza? Só que parar mesmo de fato aí, mas nem a pau, galera. Isso aqui pra mim é basicamente uma terapia. Olha só onde eu consegui chegar.
tive muita ajuda de vocês, obviamente aí, tá bom? Mas olha só onde eu consegui chegar, galera. Uma vida estável e trabalhando com uma coisa que eu gosto. Quem diria, galera? Caramba, poxa, o Cleiton de 10 anos atrás, onde que ele imaginava que ia poder chegar nesse patamar? Caramba, hein? Bom, é isso, é só isso, tá? Esse foi o vídeo aí, beleza? Eu posso ficar falando aqui mais 2 horas, que quando eu começo eu não paro mais, tá? E eu quero aproveitar para agradecer, tá? A cada um de vocês aí, tá bom? Porque isso foi possível. Olha só, eu vou deixar a modéstia de lado aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu conseguiria chegar nesse patamar que eu ia estar hoje? Eu conseguiria, só que ia demorar pra caramba. Muito, muito mesmo aí. Só que com a ajuda de vocês, poxa, sei lá, eu adiantei 10 anos da minha vida com a ajuda de vocês aí, sem brincadeira. Então, muito obrigado de coração, tá bom, galera? Obrigado mesmo aí, tá? Porque sem vocês, nesse exato momento, eu não ia estar aqui não, tá bom? Sério. E é isso, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, alguma ajuda, algum conselho, deixa nos comentários aí, tá bom? Vai lá no Instagram, manda um direct, que eu tô voltando pro Instagram agora, tá bom? E, bom, é isso, já tô falando demais. Fica com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch